E na nossa entrevista de hoje é um assunto que todo mundo precisa. A gente vai falar de economia. E quem está conosco nesta tarde é o João Gondim Neto. Ele é planejador financeiro e vai nos dar dicas de práticas que podem ajudar a controlar a vida financeira. Para quem já fica sintonizado, ligadinho na TV Pai Eterno, já viu o João Gondim no Jornal Boa Notícia, porque ele sempre faz algum comentário, dá alguma dica e hoje nós temos a alegria de tê-lo também aqui. Boa tarde, João, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, agora ao vivo, né? Pois é. Sempre um prazer muito bacana e espero esclarecer as dúvidas que vocês, os telespectadores, eventualmente venham a ter. Com certeza. A Vanessa também está ali ligadinha. Sim. Se você tiver alguma dúvida sobre economia doméstica, planejamento financeiro, agora é a oportunidade. Deixa lá no nosso Facebook, não é, Vanessa? Tá ao vivo? Tá ao vivo, facebook.com/TV Pai Eterno. Ao vivo, você deixa lá o seu recadinho ou pode enviar o seu e-mail também, que eu estou conectada aqui. programa@paieterno.com.br. Isso aí. Então vamos começar a nossa conversa, já que é para falar de economia doméstica. Uma pergunta inicial. É possível economia doméstica? Sem sombra de dúvida. Eu acho que essa ideia de economia doméstica, ou como a gente diz no dia a dia, o planejamento financeiro pessoal, ele traz a história dos números, das finanças, do dinheiro para perto das pessoas. Porque, na verdade, isso só faz sentido na vida das pessoas. Isso só existe na vida, né? Do dia a dia, no cotidiano. Então, faz todo sentido. É possível, sim, você pensar o dinheiro como um instrumento de qualidade de vida para as pessoas. Né? E é isso que a economia doméstica propõe. João Gondim, eu queria, como dona de casa, quero lhe fazer essa pergunta. A gente viu que nos últimos tempos, muitas coisas subiram os preços. No supermercado, a gente até se assusta quando vai fazer as compras. O salário continua do mesmo jeito. Na prática, como que a gente consegue economizar? Olha, essa pergunta é bastante complexa, mas ela tem uma resposta que eu acho que cabe para todo mundo. Muitas pessoas, quando elas querem economizar, elas cometem um erro muito grave. Acho que eu até já falei isso em algum comentário aqui. Que é o cortar itens que traz prazer. Quando a gente pensa, eu quero economizar. Aí eu vou cortar, é o restaurante, é o lazer com a família, igual emagrecer. Vou cortar a coxinha, o refrigerante, por aí vai. E isso é uma falha muito grave, porque o ser humano ele precisa de doses de prazer, né? Faz parte do dia, isso é importante também. Então, quando a gente faz isso, esse é o primeiro passo para falhar, porque você vai retomar quando tiver uma briga em casa, quando tiver um problema no trabalho. Então, o segredo para você economizar de forma consistente, sólida e recorrente, que não seja só um mês, é você enxugar um pouco de todos os itens do orçamento. Um casal que tem 2 filhos tem, em média, 40 itens no orçamento. Se você não encontrou 40 itens, pode procurar tem que mais tem. Coisa. E ela tem 2 filhos, caso, viu? Então, vai pra mim. Então, um casal ele tem 40 itens no orçamento. Se você enxuga R$20 de cada item, de todos, você enxugou R$800. E você não percebe, 40 vezes 20, 800. E você não percebe isso em termos de qualidade de vida, porque você retira excessos. E o que as pessoas muitas vezes fazem é cortar itens que trazem prazer. Então, essa é uma dica que vale para todo mundo. Enxugar um pouco de todos os itens e não muito de poucos itens. Olha só, eu sou o dono de casa, né? E amo supermercado, então já fiquei atento nessa dica que o João Gondim deu. E a Vanessa, o pessoal que trabalha aqui comigo sabe, né? Eu já sou conhecido pelo gosto por supermercado. É algo que a gente pode fazer e precisa fazer para nos orientar. E já que nós estamos falando de mercado, e você já adiantou esse erro talvez de corte, não apenas no mercado, mas também nas nossas finanças, quando nós vamos fazer a compra ou vamos fazer a feira no final de semana ou o dia que for, quais são os maiores erros que a gente comete e de que forma que a gente pode solucionar esse problema? Olha, no dia a dia, um erro comum que as pessoas cometem e por incrível que pareça, geralmente as pessoas querem orientações do ponto de vista monetário, financeiro. E aqui eu vou dar uma dica que não tem nada a ver com isso. Quando você vai para um supermercado, para uma feira, com fome, naturalmente você consome mais. Eu já fiz isso inúmeras vezes, né? Dane-se a lista. Se eu tô com fome, eu compro um monte de coisa. Outro ponto também importante é quando você tá com algum tipo de problema em casa, triste, magoado, decepcionado, alguma coisa, é natural que o consumo traga aquele estímulo do prazer.
E automaticamente essa pessoa está muito mais predisposta a consumir. Não à toa é que o marketing utiliza muito os gatilhos da dor, né? Da necessidade. Tudo que é necessário, que te falta, dói, né? Entre aspas. E isso é muito utilizado pelo marketing e funciona. Então, se você quer economizar na hora de ir no supermercado, evite num dia que você está triste, decepcionado, brigou com a família. E evitar a fome também, né? Outra dica muito bacana também, importante e simples, é a lista. Né? Eu tô falando porque eu sou uma vítima desse ato de não fazer listas, né? Mas quando você vai pro supermercado com uma lista, você mantém o foco, né? Você não fica passeando. Eu adoro o supermercado. Adoro. É meu shopping, é o supermercado. E eu entro e vou fazendo aquele desenho assim, ó. Tem que passar em todos. Mesmo com lista, eu tenho que passar no corredores. supermercado todinho. Eu pulo só aquelas coisas de planta, mas comida eu vou em todas, assim, ó. Olha só, interessante isso, né? Pensar nessa forma de ir de barriga cheia para evitar, então, esse gatilho da comida, do fome, excesso, de comprar aquilo que é desnecessário, né? Talvez, para além do supermercado, por exemplo, se vai a um shopping ou uma loja Perfeito. também, funciona da mesma forma? Da mesma forma. Claro que se você tiver fome e você entrar numa loja de roupa, não vai afetar em nada. Sim. Mas essa questão do gatilho, do emocional, ele é fundamental. É fundamental. Eu tenho alguns clientes, a empresa tem algumas centenas de clientes, e a gente percebe isso quase que é um padrão. A pessoa que começa a ter problemas financeiros, ou no trabalho, tá decepcionada, tá chateada no casamento, começa a descontar no consumo, começa a querer tapar aquele buraco emocional com o consumo, porque traz prazer, né? E quando você toma consciência disso, você começa a ganhar autonomia. Você começa a ter autorresponsabilidade e entender que todos os seus resultados financeiros são decorrentes do seu comportamento. Se você tem comportamentos melhores, seu resultado automaticamente é melhor. João, tem certos períodos do ano que tanto as coisas de supermercado quanto roupas, calçados estão mais caras. Como que a gente se organiza para fazer essas compras assim, que são esporádicas? Roupas, calçados, que são coisas que a gente não tem que comprar mensalmente. Nossa, excelente pergunta. A gente chama isso, no planejamento financeiro, de gastos eventuais flexíveis. O que é um gasto eventual flexível? Que não acontece todo mês e que nem tem data para acontecer. Tem o eventual comprometido. Ele acontece todo mês, não acontece todo mês e tem data. Por exemplo, IPVA, o IPTU tem uma data. Mas esses gastos têm uma dica muito interessante, assim, que é muito eficiente e eficaz com os clientes. Você some todos os itens. Então, pega ali presentes, roupas, né? Esses gastos que você não tem todo mês e nem tem data para fazer, né? As festas de final de ano, o aniversário de filho e tudo mais. Faça uma soma. Vamos supor que deu 12 mil por ano. Você gasta com tudo isso. Roupa, filho, matrícula, material escolar. Deu 12 mil, dividido por 12, dá R$1.000 por mês, né? Então é como se você tivesse esse gasto mensal. E aí você vai pegar um cartão de crédito, que é um grande aliado, que é algo que as pessoas veem muito, né, na mídia, aquela coisa do cartão como um vilão. Não é. Pode ser um grande aliado, o vilão é você que usa errado, né? E você vai estipular que essa fatura não vai ultrapassar nunca R$1.000. E você só vai passar nesse cartão esse tipo de gasto. Então, por exemplo, tem espaço no cartão? Pode comprar roupa. Não tem espaço? Espera aparecer o espaço. Se você tá lá com R$700 comprometido, tem 300 de espaço ainda, eu quero comprar algo de 600, parcela em 2. A regra é única. Não pode ultrapassar os R$1.000 nesse exemplo meu, e você vai usar esse cartão só para esses gastos eventuais flexíveis. Então é uma forma muito simples de você transformar gastos eventuais em algo fixo mensal. Então você sempre gasta o mesmo valor. Muito interessante. Essa eu Aproveitando gostei. o cartão de crédito, né, Vanessa? Porque às vezes 1, 2, 3, 4, uma carteira cheia de cartão de crédito. E aí? Olha, é aquela história. Uma faca, ela pode ser usada para cortar o queijo ou para ferir alguém, né? Se me der 20 cartões de crédito, não vai mudar em absolutamente nada na minha vida, né? O que acontece é, às vezes em pautas, né, perguntam, João, e o cartão de crédito é um vilão? A minha resposta é sempre a mesma. Ele é no máximo um cúmplice, né? Ele é no máximo um cúmplice. Se a pessoa tem o hábito de gastar mais do que ganha, né? Eu evito muito essa frase, porque hoje em dia, dica financeira, gastar menos do que ganha, óbvio. É né? óbvio. Mas assim, se a pessoa tem o hábito de fazer um negócio que nós chamamos de defasagem orçamentária, o que é isso?
Aquela pessoa que recebe no dia 5, no dia 6 ela paga a fatura do cartão, acaba todo o dinheiro e ela vai passar no cartão mais 30 dias. Ela sempre está pagando 30 dias anteriores, né? Isso a gente chama de defasagem orçamentária. Quando a pessoa tem esse hábito, é muito perigoso ela ter esse monte de cartão com um monte de limite, porque quando tiver qualquer problema, ou ela tivesse alguma coisa emocional que motive um gasto e tudo mais, ela começa a passar no cartão e começa a criar a bola de neve. E juros de cartão de crédito, de contas do rotativo do cartão, chega aí a 8% ao mês. Né? Então é muito alto. Sim. Agora eu quero uma dica importante pra gente também. Como que faz para separar o salário diante das despesas? Como que é bom se planejar? Recebi meu salário, o que eu devo fazer? Nossa, eu acho que eu nunca recebi perguntas tão boas assim, com a oportunidade de poder falar assim abertamente. Existe um negócio no planejamento financeiro que é o orçamento de alta performance. O que significa isso? As pessoas têm o costume de acreditar que tem que sobrar dinheiro no final do mês. E um orçamento de alta performance é aquele orçamento em que sobra zero. Então, quem está assistindo e está com o orçamento no zero, tá ok. Só que a gente tem que colocar uma conta aí por trás. Se você recebe no dia 5, no dia 6 você faz os seus investimentos, e por investimento, vamos pensar em algo simples, poupa. Separa um dinheiro para você fazer uma viagem, para você trocar de carro, não importa. Então você, no dia 5, recebe, no dia 6 você faz os seus investimentos, separa aquele dinheiro para os seus objetivos futuros e gasta à vontade o restante. Claro que tem as contas para pagar, né? Mas é uma forma muito simples de você começar a acumular patrimônio, de você realmente juntar dinheiro e realizar sonhos. Porque no final, planejamento financeiro não é sobre dinheiro, é sobre realização de sonhos e objetivos. Então, recebi num dia, no dia seguinte eu invisto, eu separo o meu dinheirinho e depois eu posso gastar, vou pagar as minhas contas de forma muito simples. É importante também lembrar esses gastos que eu falei agora há pouco do eventual comprometido, que é o IPVA, o IPTU, seguro do carro. Não precisa de um planejador te falar que esses gastos acontecerão em algum momento. Então a dica que eu dou é, se você tem mais ou menos R$6.000 por ano com esses gastos, dá mais ou menos R$500 por mês. Então você já separa esses R$500, coloca aí numa conta bancária que não vai ter custo, uma conta poupança e deixa lá. Quando vierem essas contas, você paga à vista. Só que você parcelou o IPVA em 12, recebeu juros por isso e pagou à vista quando chega a conta. Então recebi meu salário, separo a minha provisão para gastos eventuais comprometidos, faço os meus investimentos e aí pode gastar tranquilamente. E, por exemplo, João, pegando uma parcela significativa da nossa população que deve receber aí entre 1 a 2 salários mínimos e diante da carestia das coisas, existe uma métrica ideal, por exemplo, de percentual do que gastar com alimentação, com esses eventuais? Há pelo menos um modelo ideal de como nós gastarmos ou investirmos o nosso dinheiro? Não, e eu confesso que nós, planejadores financeiros, combatemos isso muito. Porque é aquele texto fora do seu contexto que serve de pretexto para te vender alguma coisa. Sim. Quando a gente fala de esses números cabalísticos, né, a gente tenta sempre evitar, tem que poupar 10%, depende do contexto. Se você é solteiro, por exemplo, e recebe o mesmo tanto que ela, que tem 2 filhos, é completamente diferente o orçamento. Não dá para cravar, tantos por cento investimento, tantos por cento gastos do dia a dia e tudo mais. A orientação que eu posso dar, e isso é válido para qualquer pessoa, é que investimento é algo que você vai fazer de um jeito ou de outro. Tudo que a gente compra na vida, de grande valor, é parcelado, certo? Ou só que você pode comprar e parcelar, ou você vem parcelando antes, investindo, poupando e compra. Sim. No primeiro modelo, você paga juros. No segundo, você recebe juros. Sai mais barato. Você escolhe. Então, planejamento é isso. O que eu quero fazer lá na frente? Então, eu quero, sei lá, fazer uma viagem daqui a 2 anos. Então, você vem investindo, poupando todos os meses, faz a viagem. Isso depende do contexto da pessoa. Depende da viagem que ela quer fazer. O importante não importa o nível de renda. Se você ganha um salário mínimo, ou igual lá na empresa mesmo, a gente tem clientes que ganham de R$1.200 por mês a clientes que ganham R$200 mil por mês. E o processo vale para todos, não importa. Né? Vai mudar a dimensão né, do investimento e tudo mais, das estratégias, mas vale para todo mundo. Porque muitas vezes a gente vê, aquela coisa que, para pescar, né? Aquele planejamento fácil, exatamente. Você pode comprometer
tanto do seu orçamento com isso, tanto com aquilo. E às vezes você quer colocar exatamente aquela reguinha ali para o que você recebe e acaba dando errado, né? Às vezes fica até pior. Fica, e aí distancia, né? Porque você começa a tentar seguir uma orientação que não tem nada a ver com a sua vida e você acha que aquilo não é pra você. É aquela pessoa que tem uma biologia e ela vai receber uma dieta, né? E aí ela tenta fazer aquela dieta que não foi feita pra ela, né? Foi pra uma pessoa com uma estrutura de corpo totalmente diferente, não funciona. Aí ela fala, não, dieta não é pra mim. Isso não serve pra mim. Mas não é porque você pegou um remédio que não era pra sua dor. Por isso que a gente evita muito esses números assim, poupe 10, gaste 50, não. Dentro do seu contexto, faça uma lista de todos os gastos, tenta entender onde você pode enxugar um pouco de todos os itens e definir o principal, que são os objetivos que você quer realizar e poupar um pouco todos os meses. Enquanto o João falava, eu até lembrava, porque eu tenho uma experiência que funciona e eu quero falar e faz parte do que ele estava falando aqui. Eu vou juntando durante o ano o dinheiro do material escolar e da matrícula. Por quê? Eu gosto de fazer as compras de material escolar em dezembro. Tá mais vazio. Quando você paga à vista, você tem 10% de desconto, geralmente em distribuidoras, em grandes papelarias, e a gente consegue economizar bastante diante disso. Você faz a matrícula antecipada, paga mais barato, a gente tem que se programar, é um planejamento que a família precisa fazer, né? Sensacional. Vou dar até uma outra dica, que poucas pessoas sabem, que você consegue comprar material escolar pagando 60% a menos. Ah, essa eu quero. Essa... Eu achava que eu tava arrebentando. Micaela e João, ajudem a mamãe aí, viu? Vocês estão ligadinhos, ajudem a mamãe a lembrar dessa dica no material de vocês. Isso aí. Compre da China. É sério. Hoje, apesar do dólar, né, tá bastante elevado, você consegue comprar coisas na China, material escolar, lapiseira, lápis de cor, pagando muito menos. Assim, eu digo assim, eu gosto muito de lapiseira, eu tenho um hobby de colecionar lapiseira. E tem uma lapiseira que eu gosto muito, ela custa mais ou menos uns R$100, né? Uma lapiseira barata, né? É meu básica. E até pouco tempo atrás, eu comprava da China, eu pagava R$20 na mesma lapiseira, né? Aí qual que é o segredo? Ao invés de comprar em dezembro, pede em outubro. Então você já tem aquela noção, já começa a pedir em outubro. O material vai chegar em dezembro, sempre chega. E hoje em dia, os sites, né, que fazem comercializam esses produtos, eles garantem a entrega. Se não entregar, eles devolvem o dinheiro sem conversa. Uma vez que eu não recebi, eu falei, olha, não recebi, na mesma hora me respondeu no e-mail, no dia seguinte estava o dinheiro na minha conta. Não questiono. Então é uma forma muito barata. Eu tenho certeza que quem fizer vai gastar no mínimo 50% a menos. Estamos em outubro, eu quero aproveitar essa dica. E, João, veja, nós, grande parte da população, temos esse bichinho aqui em mão, o celular. A gente vai com ele para todo lado, desde a hora que acorda até a hora que dorme. Como a gente usar o celular como nosso aliado para fazer uma boa economia doméstica, um planejamento? Existe algum aplicativo, alguma coisa que pode nos ajudar ou alguma forma para a gente ter controle da nossa vida financeira? O celular é um excelente aliado nesse ponto. Uma coisa que eu aprendi todas as vezes que eu vou comprar alguma coisa maior, quero comprar uma televisão, por exemplo, eu nunca vou numa loja, gostei da televisão, comprei. Não, eu vou no celular, pego o mesmo modelo e vejo se eu encontro mais barato. Isso funciona na maioria das vezes, né? Outra dica importante também é a questão do anotar gastos, mas eu preciso colocar uma notinha de rodapé. Muitas pessoas acham que anotar gasto é o suficiente para resolver a vida financeira. E não é. A frase da vovó, né? Águas passadas não movem moinhos, né? Então, olhar que você já gastou R$500 com combustível não faz diferença nenhuma. Agora, quando você estabelece metas no orçamento, por exemplo, eu não vou gastar mais que R$400 por mês com restaurante. Numa situação como essa, você anota gasto para se manter dentro da meta. Então você vai avaliando, vai se controlando, tá. Eu cheguei em R$300, faltam 2 dias para acabar o mês. Gaste 100. Não é para gastar 300. Gaste aquilo que você estipulou. Agora, se você tá na metade do mês e já gastou 350 dos 400, põe o pé no freio. Então, anotar gastos é uma ferramenta para você se manter dentro das metas que você estabelece. Não simplesmente anotar por anotar. E nisso o celular ajuda demais. Tem uma série de aplicativos, né? Mobius, Guia Bolso e por aí vai. Nós temos aqui a participação da Elza Pinheiro e ela dá uma dica importante também. Compre as roupas de inverno na época do verão e vice-versa. Outra boa indicação. Muito boa dica, muito boa mesmo.
comprar o ventilador, o ar-condicionado quando estiver frio também, né? Vale para E veja, dessa e isso situação. aconteceu um fato comigo curioso há uns 10 dias, porque nós estávamos num calor Sim. insuportável nessa Goiânia, né? E o meu climatizador simplesmente parou de funcionar. E eu fui a diversas lojas de eletrodomésticos e não achei climatizador em nenhuma. Na única que tinha era um domingo, tinha para me entregar na quarta-feira. E eu já estava desesperado porque eu não estava aguentando mais de calor. Mas quando eu cheguei em casa, meu climatizador voltou a funcionar. Eu poderia ter feito o pedido para retirar na quarta-feira, mas graças a Deus não fiz e economizei o dinheiro do climatizador. João, estamos aí, outubro quase acabando. Logo, logo, muitos vão receber o 13º. Alguns até receberão já a parcela no mês de aniversário. Mas como é que nós vamos, ou o que nós podemos fazer, especialmente nesse contexto de pandemia, de crise, apertos de muito, de que forma que a gente pode usar positivamente esse dinheirinho extra que vai entrar no final do ano? Boa pergunta. A primeira coisa é planejamento. E por planejamento eu quero dizer o seguinte, não esperar receber. Comece a pensar agora, o que eu preciso fazer com esse dinheiro? Eu tenho dívidas muito caras que eu preciso reduzir o parcelamento para poder encaixar de volta o meu orçamento no azul? Se sim, utilize uma parte desse dinheiro para poder reduzir as suas dívidas. Da mesma forma também, uma orientação com relação ao final do ano se você tem... A gente sabe que no final do ano sempre as contas aumentam, porque vem presente, vem ceia, vem festa de fim de ano. Então, se você tem parcelamentos no cartão de crédito, nesse mês de outubro, não faça mais nenhum, nem em novembro, para que você possa ter espaço no seu orçamento, caso o 13º, né, o dinheiro de final de ano, não seja suficiente para você poder consumir aquilo que você deseja. Né? Não adianta esperar dezembro. A pessoa me pergunta, o que eu faço em dezembro? Não faz nada, já foi, né? Dezembro chegou, não adianta chorar. É igual a pauta do material escolar, né? João, o que a gente faz para economizar em janeiro? Nada, porque já tá caro, não dá para pedir da China, Não. né? Então a gente é planejamento mesmo, né? É você questão das dívidas, né? Sem sombra de dúvidas, e pegar esse dinheiro também para te trazer qualidade de vida. Eu acho que o papel do dinheiro é o que eu falo, o planejamento não é para você pensar em dinheiro, é para você pensar menos em dinheiro e mais no que traz qualidade. Então usar esse dinheiro para poder curtir. Foi um ano difícil, né? Não foi um ano simples para as pessoas, então use o dinheiro para te trazer qualidade de vida. E é claro, se você tem dívidas que estejam ali te tirando o sono, né? Te dando uma canseira, utilize esse dinheiro para poder reduzir o parcelamento, amortizar algumas dívidas para você ter de volta a sua vida tranquila. Olha aí, quanta coisa boa nós aprendemos nesta tarde. O tempo passou assim, ó, rapidinho, Muito rápido. né? A gente nem viu, tem muitas outras perguntas e isso significa que o João vai voltar aqui na nossa entrevista do programa Pai Eterno. Mas você, claro, vai continuar ligadinho, sempre acompanhando o João nos comentários do JBN. Volta e meia, ele aparece por lá. Volta e meia eu tô aí. E nós agradecemos muito, viu, João? Eu Esse que papo agradeço. agradável aqui nessa tarde. Eu que agradeço, estou à inteira disposição. Muito obrigado pelo convite e sigo aí à disposição de vocês para próximas.